conosco. Quero agradecer, Mariana, pelo seu tempo, né? Podemos começar já aguardamos aí 6 minutos aí para as pessoas poderem entrar na sala. Mariana, peço que compartilhe o conteúdo, por favor. Já estamos gravando. Essa sessão será será compartilhada nas nossas redes sociais após o término do evento. Gostaria de me apresentar às pessoas que ainda não me conhecem. Sou o Thiago Potenza, gerente de produtos da West Telco Brasil. Tenho mais de 20 anos de experiência no ramo de tecnologia e mais de 10 anos focado em comunicação, tecnologia da comunicação. Vamos apresentar um pouco da West Telco, falar um pouco sobre a própria West Telco. A West Telco, no Brasil, trabalha esses principais fabricantes, são nossos principais fabricantes estratégicos aqui no Brasil. Temos a MIT, um hardware para salas de videoconferência, equipamentos para sala de videoconferência, um banco de dados em nuvem, já integrado com inteligência artificial, o EDB Proscree, né? Somos o primeiro distribuidor Zoom do Brasil e, por consequência, o maior distribuidor Zoom do Brasil. Também estamos trazendo uma nova tecnologia de painéis interativos, a i3 Connect ou i3 Technologies. Também já trazemos para o Brasil esses equipamentos, monitores interativos que vão de 50 até 105 polegadas e monitores interativos de painéis de LED modular que vão de 200 até 400 polegadas. Soluções de segurança da SolarWinds, né, e soluções de controle de processos da Azan. Hoje é um dia especial. Vamos falar do nosso parceiro, fornecedor de solução, a Workvivo. Mariana está aqui conosco. Nós temos escritório, podemos passar, Mariana? Temos escritórios já posicionados estrategicamente espalhados pelo mundo. Nascemos no México, temos o nosso escritório em São Paulo, na Espanha e em Singapura. Já temos clientes em todos esses países, Colômbia, Chile, Uruguai, na própria Espanha, Estados Unidos, né? A Argentina, estamos abrindo escritório na Argentina para ampliar o nosso atendimento na América Latina. Nós estamos em São Paulo, aqui nas Nações Unidas, como os humildes dizem, o Vale do Silício de São Paulo, né? Aqui é a região entre a Berrini e o Rio Pinheiros, né? No pé aí do famoso viaduto estaiado. Temos aqui um centro de experiência completo para que possamos trazer nossos clientes e nossos parceiros para que eles possam desfrutar da experiência de utilizar os equipamentos na vida real. E agora, passo a palavra para a Mariana. Muito obrigado, Mariana, pela sua presença. É com você. Obrigada pela introdução, Thiago. Bom dia a todos. Eu sou a Mariana, sou diretora regional da Workvivo aqui na América Latina. Compartilhando bem rápido sobre a minha trajetória e também para que vocês me conheçam um pouco mais. Antes de Workvivo, passei por outras empresas aí do Vale do Silício. Passei como head regional também no LinkedIn e na Meta. Na Meta cuidava de uma solução muito parecida com o Workvivo, que era o Workplace, que inclusive muitos dos clientes que eu vou mencionar hoje vieram dessa solução, migrando depois do anúncio de desligamento do Workplace feito pela Meta. Além aí da minha trajetória profissional, eu também tive experiências aí de morar aí no exterior a trabalho. No México, morei por um ano, né? Então acho super legal saber também que a West Telco nasceu lá. Acho que tem muita coisa aí que a gente tem trabalhado juntos aí também, não só aqui no Brasil, mas na região. É, e também tenho vivência aí com Estados Unidos, na última década, com todas essas experiências aí de trabalho, fazendo muitas viagens aí para eventos nos Estados Unidos, principalmente na área de Customer Experience e também olhando aí as tendências de SaaS, né? E também tive uma experiência de vivência internacional aí na Itália, logo depois da faculdade, então
Acho importante aí também compartilhar essa visão global que a gente traz aqui, não só a minha, né, mas o time da Workvivo tem isso também, e isso ajuda muito também a gente ter esse relacionamento com a nossa matriz que fica na Irlanda, né? É, Além disso, já tive alguns reconhecimentos aí como profissional da área de sucesso do cliente, experiência do cliente, é, reconhecida aí em 2020, 2021, 2022 como profissional para ser acompanhada também como referência aqui na América Latina. Então, hoje eu trago esse background para vocês, não só falando de. Vocês estão me ouvindo ainda? Então, beleza. Falando de Work Vivo, mas também trazendo aqui, quero compartilhar muito com vocês aí esse aprendizado, essa experiência aí ao longo dos anos, na minha experiência profissional. E aí, já passando um pouco para o conteúdo, gente, é, a ideia aqui hoje para nós é a gente falar de Work Vivo, né? Então é um prazer estar aqui com vocês hoje falando de transformação, falando como é que a gente conecta pessoas dentro das organizações e constrói cultura. Vocês vão ver que hoje o tema vai passar muito por isso, sobre cultura, sobre pessoas, sobre comunicação nas empresas, tá? E aí, antes da gente falar de Workvivo em si, é importante a gente entender um pouco o cenário, tá? Do que está acontecendo hoje nesse mundo de recursos humanos, de comunicação, de employee experience, que a gente fala, né? Que é a experiência do colaborador. Então, quais são os desafios que a gente vê hoje, né? Que a gente trabalha junto com os nossos clientes para resolver, né? O mundo do trabalho mudou muito, né? Mudou rápido. A gente sabe, principalmente aí depois da pandemia, a gente foi acelerada essa mudança, né? E aí o que a gente tem visto hoje, né? A gente tem um engajamento baixo na força de trabalho, né? Então, 64% aí das organizações admitem que o engajamento aí da força de trabalho não é muito alto. Então, pessoas desconectadas, baixo senso de pertencimento. A gente tem esse conceito que a gente ouve por aí, que é o quiet quitting, né? Então, as pessoas ficam por ali, mas já com, vamos dizer, o pé no freio ao invés do pé no acelerador, né? A gente sabe também que um outro ponto importante para os nossos clientes é a retenção de talentos. 80%, né? 8 em cada 10 empresas no Brasil relatam essa dificuldade de não só atrair, mas também reter talentos, né? Então, isso daqui a gente traz o WorkVivo também, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre como a gente pode ajudar na retenção. Bem-estar e saúde mental, a gente tem aí a NR01, né? Talvez não seja, pode ser que não seja muito familiar para vocês, mas é uma norma que foi lançada aí há pouco, é, e que começa aí a regulamentar as questões de saúde mental no mundo do trabalho. E aí, 86% de profissionais no Brasil dizem que já enfrentaram algum tipo de problema relacionado à saúde mental no trabalho, né? Então, as pessoas sentem sobrecarga, sentem desinformação, às vezes até um desamparo, né? A gente tem também uma questão de desconexão do frontline. Frontline a gente chama, são aqueles funcionários que estão ali na linha de frente, que não estão sentados na frente de um computador. Então, pessoas que trabalham em lojas, no varejo, ou em, por exemplo, redes de farmácia, né? A Drogasil, Eurofarma, essas coisas, Pague Menos, etc., né? Então, ou manufatura, né? Então, que estão na indústria, que estão em plantas. Esse frontline são essas pessoas que estão ali, que hoje em dia vocês vão ver que são aí a maioria dentro da nossa força de trabalho, que talvez para nós que estamos aqui no computador, a gente nem tem essa noção, né? Mas aqui eu trago um dado que é um pouco alarmante, que esse pessoal, que é a maioria, né, principalmente nessas empresas que dependem dessa força de trabalho, quase metade deles não sabe nem quem é o CEO da empresa, né? Então imagina se a gente não tem nem esse tipo de informação distribuída com esse pessoal, imagina a questão de estratégia, questão de valores, questão aí de realmente de práticas, boas práticas e tudo mais, né? Como é que faz isso chegar neles? A gente vai falar sobre isso também. E aí, por fim, é um ponto que eu acho que é importante que vocês entenderem também essas dores, né? A gente vê todos essas dificuldades ou esses desafios e a gente vê um RH aí que 70% desses líderes de RH dizem que eles não têm as ferramentas para conseguir resolver esses problemas, né? Então, não tem a ferramenta para apoiar uma força de trabalho híbrida hoje, né? Híbrida não só no nosso ponto de vista, que é se eu trabalho presencial ou não, mas híbrida do ponto de vista que eu tenho várias realidades dentro de uma mesma empresa. Tenho gente trabalhando no computador, tenho gente na loja,
tenho gente na matriz, né? Tenho gente fora ali nas filiais e tudo mais. Então, esses dados mostram que a gente tem uma lacuna que ainda precisa ser resolvida na questão de experiência aí dos colaboradores dentro das empresas, e as empresas têm trabalhado cada vez mais para oferecer aí uma experiência melhor para resolver essas questões, esses custos que acabam sendo associados a esses tipos de problema. A gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente, tá? E aí, já entrando um pouco em Work Vivo, a gente está. Por que que isso é importante para vocês, né? Por que que isso é interessante para vocês? Work Vivo cresceu de uma forma muito acelerada na América Latina, né? Até 2024 a gente tinha pouquíssimos clientes. Eu vou mostrar para vocês aqui a timeline aqui na região, né? E em pouquíssimo tempo, né? A gente já tem mais de 100 clientes com marcas super valiosas, né? Que vocês estão vendo aqui, né? Petrobras, Braskem, Ipiranga, né? Temos aí Votorantim, Ultragaz, Prio, né? Petroleira, enfim. É, algumas das indústrias aqui também, para vocês começarem a se familiarizar com o que a gente fala aí do melhor cliente, né? Ou do cliente ideal do Workvivo. O importante também, acho que é compartilhar com vocês que esse crescimento não é só em número de clientes, né? Mas ele também reflete a necessidade dessas empresas de terem uma ferramenta como o WorkVivo para trabalhar e essa adesão, essa aderência, né, do WorkVivo com a cultura latino-americana. E aí, entrando um pouco já falando aí, né, queria mostrar para vocês um pouco da timeline que a gente tem de WorkVivo aqui. É, a gente começou aí, né, como eu falei, 2024, poucos clientes na região, o suporte totalmente feito pela equipe lá na Europa, que é a sede, é onde nasceu o WorkVivo. A partir de 2024, a gente começou a ter um crescimento já acelerado. Primeiro trimestre já fomos para 23 clientes, já entramos em novos países. Já segundo e terceiro trimestre de 2024, já dobramos esse número, já, né, quase triplicamos, fomos para 59, 74 clientes, começando a montar a equipe local, e a gente chega hoje, né, eu falando com vocês aqui, a gente tem 14 pessoas atendendo toda a região da América Latina, a gente tem todas o que a gente chama das funções internas representadas aqui na região, ou seja, os nossos clientes hoje eles já podem contar com uma estrutura muito sólida, né, de apoio do WorkVivo, e a gente quer também com isso mostrar que o WorkVivo não veio aqui apenas para pegar esses 100 clientes que vieram, talvez em sua maioria dessa migração da Meta, mas veio realmente para construir algo aí de longo prazo, né, que isso eu acho que é importante também quando a gente está trabalhando com parcerias, para mostrar aí a seriedade da empresa também com o nosso investimento na região, né, e a consolidação da marca por aqui também. E aí, eu acho que assim, né, só para que foi uma introdução de dores, né, um pouco a nossa presença aqui na região. E acho que agora eu quero avançar um pouco para esse ponto mais central da nossa apresentação, que é contar para vocês o que que é o Work Vivo, né? Pode ser que alguns já conheçam, pode ser que essa seja a primeira vez que você vá ver de fato, né? Já ouviu falar, mas ainda não sabe muito bem o que é. Então, eu quero mostrar, vou começar a mostrar para vocês um pouco o que que é e como que a gente transforma aí as empresas quando a gente implementa o Work Vivo, tá? Então, que é o Work Vivo, tá? Aqui, né? Acho que é legal dar a gente fala de pitch de elevador, né? Que se alguém pergunta, a gente está num cliente às vezes, né? Então, é uma plataforma completa de comunicação e engajamento. Ela é criada para toda a força de trabalho, então ela inclui a todos, não só aqueles que estão dentro de um escritório ou em frente a um computador. E a gente, em uma frase, né? O Workvivo ele conecta todos os colaboradores, a ferramenta ajuda a comunicar e construir cultura e coloca todo mundo na mesma página, né? Forma simples, é mobile e é moderno, né? E aí eu tenho um vídeo para mostrar para vocês, é rápido, tá? Mas para vocês verem a carinha da ferramenta, eu acho legal vocês começarem a se familiarizar com como é a ferramenta quando ela está implementada já. Então, vou dar play aqui no vídeo. Apresentando ao Workvivo, uma plataforma completa de experiência do colaborador, um aplicativo que unifica comunicação interna e engajamento, tornando-se o coração digital da sua organização. Por meio do feed de atividades da Workvivo, os colaboradores podem compartilhar e acompanhar notícias, vídeos, artigos
eventos, podcasts e transmissões ao vivo. Os espaços comunitários permitem personalizar o conteúdo para públicos específicos, proporcionando uma experiência de usuário personalizada. Celebre conquistas e fortaleça a conexão da equipe por meio do reconhecimento, devido aos valores da empresa, alinhando o conteúdo com a cultura. Nosso feed inteligente mantém todos informados ao destacar os conteúdos importantes. E-mails automáticos com resumos semanais garantem que ninguém fique de fora. Conheça melhor seus colegas e veja quem atua em cada equipe consultando o diretório de pessoas. Tenha visibilidade completa da plataforma por meio da nossa ferramenta de Analytics. Monitore desempenho, uso e capture insights. A Workvivo substitui intranets tradicionais e diversos canais de comunicação. Um ambiente de trabalho digital com acesso simplificado a documentos e recursos essenciais. Um hub centralizado, totalmente integrado a todas as suas ferramentas favoritas. Alcance todos os colaboradores em múltiplos dispositivos e no idioma de sua preferência. Tchau. Transforme seu ambiente de trabalho digital e eleve a experiência dos colaboradores com o Workvivo. Uma plataforma que oferece conexão humana ilimitada. Ó, então, gente, acho que aqui a ideia é o que que o Workvivo vai resolver, essa questão da desconexão, né? E acho que o grande diferencial que a gente vai mostrar agora, né, vai falar um pouco mais também, é a questão da simplicidade, né? É uma ferramenta muito intuitiva, ela é mobile first, então também tem, acho que isso são palavras aqui, são coisas que eu estou compartilhando com vocês para vocês lembrarem, né, quando estiverem comentando sobre o Workvivo também com os clientes de vocês. E aí, assim, agora que vocês já viram um pouquinho da ferramenta, né? A ideia aqui não é passar pela ferramenta, eu acho que depois a gente tem aí um programa, né, de treinamento, de certificação e tudo mais que o Thiago organiza aí com vocês, né? Mas é realmente compartilhar coisas para vocês entenderem como é que a gente vende isso para quem, né? Qual que é o, vamos dizer, os principais valores, né? Então, aqui compartilhando com vocês um pouco da nossa estratégia, né, de Work Vivo. Coisas que a gente costuma aí compartilhar quando a gente está começando a apresentar a empresa para os nossos prospects, né? Primeiro, a questão da inovação e inteligência artificial, e aqui é um dos nossos grandes trunfos, né? Que é a questão da gente poder utilizar toda a infraestrutura do Zoom, de AI Companion, né? Acho que vocês acompanharam aí as últimas notícias, né? O Zoom ficou em primeiro lugar aí no último teste que foi feito ali um teste específico de IAs, né? E aí ganhou, vamos dizer, de ChatGPT, de Gemini, de Claude, né? Então a gente está falando realmente de uma AI, né, que realmente aí tem um potencial e já está mostrando aí seus resultados, que é embarcada aí no Workvivo, né? Isso nenhuma outra ferramenta na região tem. Depois, essa rede global de parceiros, aqui é importante também a gente compartilha, principalmente porque a gente não está falando só não é uma rede apenas de revenda, né? Mas a gente trabalha com as nossas parcerias para que essas parcerias tragam essa expertise também para o setor, também para uma implementação, né? Falando aí de RH, falando de comunicação, falando do nicho do nosso cliente. E aí a gente tem esse programa também de formação de parceiros e tudo mais. A questão da expansão global, então, uma ferramenta que tem uma robustez que consegue atender aí mais de 1.000 clientes, né, espalhados aí ao redor do mundo, né? Então, para mostrar para vocês também que aqui, quando a gente está falando principalmente do público-alvo da Workvivo, que são essas grandes empresas, a questão da gente ter essa presença global com grandes marcas, né, é super importante para que eles também tenham essa confiança de que a gente tenha a robustez suficiente para atendê-los no volume que eles têm. Novas linhas de produto, né? A gente está sempre trazendo, a gente não para só em comunicação, então a gente tem já produtos que vão apoiar aí os colaboradores em onboarding nas novas, né, entrando na empresa. A gente tem ferramentas de pesquisa, a gente tem agora pesquisa de clima, né? Então tudo isso a gente vai agregando dentro do produto e continua desenvolvendo e trazendo esses novos módulos, né?
E aí, outra coisa que é importante aqui que é compartilhar, não só para que vocês entendam essa como é o nosso relacionamento com clientes, né? Não só externamente, mas o quanto que a gente também vai valorizar que vocês tenham essa filosofia de colocar o cliente bem no centro aí da estratégia. O que que isso quer dizer, né? Não é, acho que tá meio batido isso, né? De que cliente no centro, foco no cliente, mas aqui é real, né? No sentido que se a gente for pensar em toda a estratégia de WorkVivo, se a gente for pensar em investimento de equipe, né? O nosso investimento, ele é muito balanceado, né, entre vendas e equipe de Customer Experience, justamente porque quando a nossa taxa de retenção é aí na casa de 95 a 98% de retenção dos clientes, ou seja, a gente quer um cliente para o longo prazo, a gente não traz cliente apenas para trazer novos negócios, né, ou para abrir um mercado. A gente vai trabalhar com esse cliente durante o ciclo de vendas para realmente garantir que a gente é a ferramenta que eles precisam e apoiá-los nessa implementação para que eles tenham sucesso com o nosso produto, né? E aí, falamos um pouco aqui dos nossos pilares, né? E aí eu quero entrar um pouco aqui na questão de mais a fundo de por que que as empresas precisam, porque isso também vai ajudar muito vocês a conseguirem abrir essas portas na hora de conversar com as empresas, né? Então, quando a gente vai aqui, opa, perdão, é, falar de por que que as empresas precisam da WorkVivo, né? A primeira coisa é a questão da realidade, dessa mudança de realidade, as ferramentas não acompanharam, né, essa mudança de geração, essa atualização na forma como a gente consome informação, né? Então a gente tem hoje muito ruído nas principais ferramentas aí que existem, né? E aí, só para compartilhar com vocês um pouco aí, um antes e o depois, né, quando a gente está trabalhando com os nossos clientes, né? O que acontece quando ele vem falar com a gente? Qual o cenário que a gente encontra? A gente tem pessoas que estão ali totalmente, equipes desconectadas, pessoas que estão sem informação, cultura que não está chegando nessas pessoas que eu falei para vocês que são de frontline. Então, eu tenho uma marca de roupa, por exemplo. Todo mundo lá na matriz sabe da nova coleção, está entendendo tudo que está acontecendo, como é que tem que vender essa nova coleção, por que que ela é diferenciada. Só que quem está falando com o cliente final é o vendedor da loja. E o vendedor da loja, se ele não recebe essa informação da forma correta, rápida, ele não vai conseguir transmitir aquilo que foi trabalhado na matriz e você perde totalmente sua estratégia, né? E muitas lojas, por incrível que pareça, né, vou usar esse exemplo, muitas empresas desse tipo ainda utilizam mural, né, ou ainda estão utilizando o WhatsApp, que acaba tendo aí, você perde o controle, você não sabe se tá todo mundo da loja tá lá naquele grupo de WhatsApp, a pessoa vai para a concorrência, ela leva toda a informação que estava lá no grupo de WhatsApp, você não tem como controlar, né? Então, tem várias coisas aí que hoje a pessoa vai, né, os clientes às vezes vão usar alguma coisa por comodidade, ou porque está acostumado a usar o WhatsApp na vida pessoal, mas não é uma ferramenta corporativa, né? E muitos dos nossos clientes acabam vindo de, por exemplo, o WhatsApp, olha, deu ruim no meu grupinho de WhatsApp, ou até questão de saúde mental, né? O meu funcionário não fala que não aguenta mais ficar recebendo notificação depois do horário dentro do WhatsApp dele, é o WhatsApp pessoal, não divide, né? Então precisa, né? O Arquivo vem para resolver, por exemplo, essa questão, entre outras, né? E aí, falando já também um pouco de quais são os valores que a gente começa a conversar com os nossos clientes, né? O que que a gente vai entregar. A primeira coisa é esse alinhamento, né? Esse exemplo que eu dei para vocês de estratégia de ponta a ponta, né? Que o CEO vai falar alguma coisa na matriz e que isso vai chegar até aquele vendedor que começou na semana passada, ou até aquele funcionário da fábrica que está aí no seu primeiro mês de operação. Todas essas pessoas vão receber a informação e não preciso estar perto da matriz ou perto do CEO para receber isso. Isso gera o quê? Isso gera eficiência operacional, né? Por quê? Porque uma vez que a gente consegue cascatear isso de uma forma ágil, de uma forma praticamente aí, totalmente automática, no sentido que eu tô postando ali, eu não vou depender de uma liderança para cascatear essa informação, apenas para reforçar, talvez, né? Você começa a ver o resultado eu tenho lá, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Uma rede de loja de cafés, né? Eu tenho um CEO que quer saber o que está acontecendo na rede de lojas. Facilmente, utilizando uma ferramenta desse tipo, ele consegue falar com a força de trabalho toda que está ali nas cafeterias e perguntar, gente, quais são aí as receitas que vocês estão vendo que estão saindo mais nessa semana?
né? Ou coisas que estão pedindo aí que não estão no nosso cardápio. E rapidamente ele consegue essa informação. Sem uma ferramenta assim de conexão, quantas reuniões ou quantos e-mails um CEO teria que enviar para conseguir pegar essa informação rapidamente, né? Muitos. Ou às vezes ele nem conseguiria, porque passaria por tantos filtros que ia chegar uma informação talvez ali insossa ou já muito diluída, né? A questão, e aí eu estou falando aqui, falei de eficiência e alinhamento, que são coisas muito relacionadas a trabalho, mas agora eu começo a entrar talvez na questão mais de pessoas, né? Que é a questão da retenção e conexão emocional, por exemplo. Então, essa questão de reter talentos, a gente sabe que pessoas, elas têm suas motivações. A gente sabe que quando a gente tá e a gente se sente parte da empresa, existe uma motivação que vai muito além de uma motivação do preciso pagar as minhas contas, né? A gente realmente se sente parte e sente que a missão da empresa é nossa também, né? E uma ferramenta como o Workvivo ajuda muito a gente a conseguir criar essa conexão em escala, né? Então, a gente tem um cliente, por exemplo, que comentou, né, que conta aí numa experiência deles, uma rede de supermercados, que no passado, quando ainda não existia esse tipo de ferramenta, ele escrevia cartinhas à mão para todos os funcionários dele, né? Ele, no começo era uma loja só, ele conseguia escrever à mão. E ele fala: hoje eu tenho mais de 10 mil funcionários, eu não consigo escrever cartinha à mão para todos eles, mas eu consigo mandar uma mensagem dentro do WorkVivo, eu consigo fazer uma live e conversar com eles e mandar a mensagem que eu mandaria talvez naquela cartinha, né, escrita à mão, consigo estar próximo, né, e consigo abrir esse canal para que eles sintam que, se eles quiserem, eles podem também escrever para mim ali, numa mensagem, eles vão conseguir falar comigo. Né? Então, como é muito valorizada essa questão da conexão, porque a gente sabe que no fim todas as empresas elas são feitas de pessoas e as pessoas são aí, né, um dos ativos mais valiosos que a gente tem, né? Depois, a questão do frontline, né? Dei vários exemplos aqui de frontline, de pessoas que estão fora da matriz, porque é realmente onde a gente traz o maior valor, né? E aí aqui a gente está falando qual que é o valor, né? Uma vez que esse frontline vai receber essa informação rapidamente, com clareza, né? Então limpa, sem filtro, sem diluir também a informação que vem da matriz para eles, né? O impacto você começa a ver o impacto imediatamente, né? Melhora o serviço, diminui erro, diminui o número de acidentes, você tem mais consistência na experiência do cliente, né, na operação e etc, né? E aí também uma coisa que a gente mostrou lá naquele vídeo de demonstração, a questão dos dados, né? Isso daqui também, né, é algo que a gente tem de diferencial em relação à maioria dos nossos concorrentes. A gente consegue entregar um nível de detalhe de analytics que ajuda muito a empresa a entender, ok, eu consigo correlacionar se uma loja está utilizando mais o WorkVivo, recebendo mais, lendo mais as informações que eu estou mandando ali, eu consigo correlacionar a melhores resultados de venda, a melhor NPS dos clientes e assim por diante. E aí os nossos clientes conseguem ter essas informações de forma muito ali, a gente consegue ter esses filtros, né, essas segmentações que são necessárias e essenciais para quem está trabalhando nessa área de comunicação, treinamento, operação. Né? Então, não é só uma plataforma bonita, ela é muito bonita, mas não é só isso, né? É uma plataforma que traz impacto de negócio. E aí, falando um pouco aqui, já entrando também num outro diferencial nosso, é a questão de engajamento, né? Hoje a gente sabe, vocês vendem, né, tecnologia. A gente sabe que uma das grandes dificuldades aí de venda de tecnologia é fazer o povo usar, né? Todo mundo, assim, essa é uma grande objeção, né? Quando a gente está conversando com os nossos prospects, né? Pô, mas eu acho legal, preciso, mas será que o pessoal vai usar? E aí a gente já tem aí histórico, né, de 8 anos aí de base de cliente, e a gente tem dados que comprovam que a nossa taxa de engajamento é de 3 a 5 vezes maior comparada aí com as ferramentas tradicionais, né? E aqui eu trago aí principalmente comparação com o intranet, porque muitos dos clientes que começaram com a gente lá no início de WorkVivo vinham com essa necessidade. Ah, eu preciso melhorar minha intranet, não tem ninguém, não sei nem se o pessoal tá vendo o que eu tô postando lá, né? E aí o que acontece, né? Por quê? Quais são as dificuldades aí, né? E qual é o nosso diferencial? Uma intranet tradicional, conteúdo estático, ou eu preciso pagar alguns milhares de reais para uma consultoria construir um novo conteúdo para mim. Ou eu uso e-mail e aí eu mando o e-mail, no máximo eu sei quem abriu, mas eu não sei
como é que o pessoal está se sentindo em relação àquele e-mail. Não sei se ele tem algum comentário, eles têm alguns comentários sobre aquilo que eu mandei, né? Eu só sei que eu mandei a informação, mas eu não tenho feedback. Ferramenta fragmentada, então eu tenho ali, sei lá, mais de, né, sei lá, 10, 20 ferramentas dentro do meu stack que eu não consigo conectar ou integrar, e o Arquivo traz essa integração, né? A gente tem uma busca, por exemplo, que vai buscar se você usa SharePoint, a nossa busca vai trazer conteúdo de SharePoint, se você usa Google Drive, também vai trazer de lá, né? A gente consegue colocar diversas ferramentas aí integradas para que a minha busca consiga trazer tudo aquilo que você já tem e você faz com que o arquivo seja o seu ponto inicial para todo mundo, e dali eles vão para as outras. Então, você cria um portal único que eu não preciso ficar lembrando. Ah, para isso eu preciso ir em tal ferramenta, para aquilo eu preciso ir na outra. Entro no arquivo e dali eu vou para o lugar que eu preciso, né? E os analytics, como eu comentei com vocês, que realmente é um dos grandes diferenciais, principalmente comparado às ferramentas mais tradicionais, tá? E aí, falei aí, né, eu trouxe esses dados, esse slide, porque vocês vão, conforme vocês forem conversando com os clientes e vendo aí, né, o que os prospects estão trazendo, intranet, né, ou reposição, ou substituição, ou modernização de intranet é uma porta de entrada aí para começar a conversar sobre o Workvivo, que continua, né? Às vezes o pessoal fala, nossa, mas ainda tem gente que está trabalhando com intranet? Tem, e muito, né? Então é uma porta de entrada bacana para vocês, de repente, estão conversando com TI e aí recebem esse tipo de demanda e podem começar então a já conversar e posicionar o arquivo. Aqui quero passar um pouco para resultados e retorno de investimento, que isso aqui é bem potente na hora que a gente já está um pouco mais avançado no ciclo de vendas, né? Então a pessoa já entendeu o valor de arquivo, mas começa a esbarrar ali na questão de orçamento, porque é uma ferramenta que, como qualquer outra, né, vai ter ali um custo que eu vou precisar comprovar por que que eu preciso pagar por uma ferramenta dessa, né? E aí a gente tem um relatório feito junto com a Forrester, e aí pesquisando com os nossos clientes, e a gente consegue comprovar, e aí, em média, a gente tem mais de 200% de retorno do investimento, e que esse payback, né? Então a gente vê esse retorno aí em até 6 meses, né? Ou até menos às vezes. Então, em meio ano, a gente já começa a conseguir ver o retorno do investimento que as empresas estão fazendo na ferramenta. E aí, por como, né? Legal, esses números são ótimos, mas me explica um pouco mais como é que a gente calcula isso daí, né? Então, a gente tem um relatório que a gente pode compartilhar com vocês no detalhe, mas eu trouxe alguns exemplos aqui, né? Então, como é que a gente traduz esse ROI, né? Pensando em um cliente aqui, vamos pensar numa empresa de 500 colaboradores, né? Como a gente falou, a gente consegue comprovar e correlacionar ali, né? Consegue conectar Work Vivo com redução de rotatividade. Então, se você tem 10% a menos de rotatividade já no teu frontline, você reduz aí custo com contratação, com treinamento. Você reduz, inclusive, vamos dizer, eu perco uma pessoa, a operação fica capenga ali enquanto eu não consigo substituir a pessoa. Estou pagando hora extra para quem estava lá com ela. Então, todos esses custos associados à rotatividade, com uma diminuição aí de 10%, a gente pode gerar aí até 750 mil aí de economia no ano. Isso, lógico, vai depender dos custos, né, de contratação e tudo mais aí dos clientes de vocês, mas a gente tem ali a formulinha que dá para vocês fazerem esse business case no nosso relatório, né? Economia de tempo, como eu estava falando para vocês. Se eu tenho uma ferramenta que manda informação que não depende de cascateamento e consegue ser, inclusive, essa comunicação de duas vias, eu elimino muitos passos ali, né? Eu comentei com vocês do caso da cafeteria da rede de cafeterias. Então, ao invés de eu ir lá e ter que falar com um líder, que vai falar com outro, que vai falar com outro, eu consigo ir muito mais rápido, né? E aí, se a gente põe aí, né, 10 minutos, e aqui eu tô sendo conservadora, né? Que eu ganhei no meu dia aí, por colaborador, já é também um valor aí que a gente consegue demonstrar aí de ganho de eficiência operacional, né? Consolidação de ferramenta é outra, então a gente tem, dentro do Arquivo, a gente tem o módulo de chat, a gente tem o módulo de newsletter, a gente tem o módulo que se conecta a uma TV corporativa, ou seja, que consegue transmitir o conteúdo do Arquivo para TVs que estão ali, né, na planta, na loja, etc. E aí você não precisa ter um software
fora do WorkVivo que vai trazer isso, você já consegue usar essa integração. A gente tem a pesquisa de clima, então nessas coisas aqui que eu compartilhei com vocês, a gente já está substituindo aí alguns fornecedores, né? Que você já vai começar a conseguir consolidar aí dentro de uma ferramenta só como WorkVivo. E, por último, né, também aqui um tema que é bem relacionado ao RH, mas que é importante vocês terem conhecimento é o onboarding, né? Então, quando a gente está falando aí de WorkVivo e o quanto ele ajuda, né? Quanto a ferramenta ajuda a fazer o onboarding mais rápido dos funcionários, né? Que eu melhore aí também de novo, 10% nesse processo de onboarding, que as pessoas comecem já a produzir mais rapidamente, que não levem tanto tempo, talvez, para se realmente entender como é a empresa funciona e tudo mais. Também aí, né, pensando aí que se a cada ano eu estou contratando aí um número de 100 pessoas, e que são algumas das premissas, né, para esse exercício, eu também já estaria aí economizando em torno aí de 600 mil por ano. Então, de novo, aqui foram números que eu trouxe, né, com as premissas que usei aqui. No nosso relatório, vocês vão conseguir ver aí esse, vamos dizer, o detalhamento, né, dessas formulinhas para criar um business case, mas já consigo, já consigo dar uma ideia para vocês de quanto de retorno e aí pensar em como a gente constrói o business case com esses usos, casos de uso aqui, né? Falando um pouco de consolidação, né? É um dos grandes pontos que eu trouxe ali para vocês, né? Então, o WorkVivo ele vai conseguir consolidar o stack de tecnologia dos nossos clientes. Então, a gente tem, por exemplo, integração com o Slack, a gente tem integração com o Microsoft, a gente tem integração com o Zoom também, né? No Zoom Workplace você consegue colocar o WorkVivo ali dentro. Então, vocês conseguem começar a ver que eu não preciso chegar numa empresa e falar que eu vou substituir também alguma coisa, porque tem algumas ferramentas que o Slack é muito de nicho, por exemplo, eu não quero substituir, mas eu quero ter um outro, um canal que eu vou conseguir consolidar com o Slack, e assim sucessivamente. O que a gente substitui de fato, tá? E aí é que a gente realmente vai conseguir eliminar intranet obsoleta, né? Então, ferramentas feitas in-house, às vezes o pessoal usa um WordPress antigo, um próprio SharePoint que está mais desatualizado, a gente consegue ir lá e substituir. Ferramentas de reconhecimento, ferramentas de pesquisa de clima, e às vezes as empresas também têm rede social corporativa, ou estão usando alguma que não tem tudo aquilo que a gente tem, que a gente também vai conseguir substituir, tá? E aí eu acho que eu chego aqui para a gente fechar, né, a apresentação que é por que que isso é importante para vocês. Eu quis dar um gostinho aqui, né? Já falei um pouco ali no começo do quanto a gente está crescendo aqui, mas agora eu quero trazer aqui algumas coisas mais ali, falando de questão financeira mesmo, né? Para vocês terem uma ideia aí, né? De ticket médio, oportunidade dentro do mercado aí brasileiro. Então, só para vocês entenderem um pouco, né? A escala de negócio que a gente está falando. Hoje, na América Latina, e eu não estou pegando contratos nossos, né? Um número de contrato global aí, porque aí alguém poderia me falar, mas na Europa tudo bem, o pessoal vai pagar aí, tudo mais, né? Estou falando de América Latina. Nosso ticket médio de receita anual é de 53 mil dólares por mês, desculpa, por ano, né? Então, 53 mil dólares por ano. Temos contratos pequenos também? Temos, nós atendemos aí o mid-market que a gente fala, né? Então temos contratos de 5 mil dólares, né, por ano. E também temos contratos gigantes, né, com as grandes enterprises de até de mais de meio milhão de dólares por ano. Então, é uma oportunidade aqui de valor de contrato, né, que em média vai ficar em 50 mil dólares por ano, né? E aí pode, lógico que, né, isso aqui é uma média, pode ser muito maior também quando a gente está falando aí das grandes empresas. E aí, como que isso acontece? Por quê? Por que que a gente consegue essa escala, né, e esse valor de contrato? Porque a gente está falando de venda para mais de 80% da força de trabalho, que é aquele pessoal que não está na mesa, que é o frontline, que eu falei para vocês, né? Então, nós estamos falando aqui de três coisas principais. Uma, o WorkVivo vai para toda a empresa, inclusive para quem não está no escritório. E geralmente, quando a gente está falando de tecnologia, acaba ficando reduzido, né, na maioria das vendas aí, a gente acaba reduzindo só para quem tem um computador. E o WorkVivo não, ela nasce para resolver o problema de todos esses funcionários que não têm um computador corporativo, né? Outra coisa, mercado de software de engajamento com frontline. Tem um crescimento anual de 12% ao ano aqui no Brasil. Então, pensem que é um mercado que está
aí numa tendência aí de crescimento, né? De 12% ao ano. A gente sabe que esse número é um número bom para o nosso país, né? Aqui no, vamos dizer, nosso cenário macroeconômico, etc., é um número que é importante. E depois, pensando nesse mercado global de é, ferramentas de employee experience, hoje a gente está falando de um mercado global de 2,3 bilhões e a gente está falando que até 2032 isso daí vai dobrar. Né? Então, aí 2032 está ali, né? Daqui 6 anos, né? Tá bem pertinho. Então, entender aí que é um mercado que está em crescimento, né? Tá bem longe ainda de uma saturação. E aí, pensa um pouco, vou trazer um caso aqui para vocês, né? Para exemplificar essa questão da oportunidade frontline. Workvivo, pensando no nosso cliente Petrobras, né? Petrobras, se você for pensar na força de trabalho de Petrobras de escritório, vamos dizer que tem aí na casa dos 20 mil funcionários, já é grande. Só que o Workvivo serve para todo mundo. Vai servir para quem está lá na refinaria, para quem está lá na plataforma, né? Então, se você for pensar em toda a força de trabalho da Petrobras, dos terceirizados, você tem mais de 120 mil pessoas trabalhando no ecossistema ali, né? Não só fora do escritório e também as pessoas terceirizadas. E você consegue colocar todo mundo dentro do Workvivo. Então, vejam que uma oportunidade de vender para 20 mil se torna aí uma oportunidade de 6 vezes maior para vender para 120 mil. É desse tipo de contrato que a gente está falando. Pense em uma mineradora, né? Que se for ver quantas pessoas de uma mineradora trabalham no computador, 10%, e o restante, está todo mundo lá na parte ali da planta, está na logística, está no porto, né? E aí, como é que esse pessoal vai se comunicar? Com uma ferramenta como o Workvivo. Então, você vai conseguir atingir 100% de uma mineradora, por exemplo, com uma ferramenta como o Workvivo. E aí, uma provocação barra já convite para vocês fazerem uma reflexão. Quantas empresas na carteira de vocês vão ter essa grande força de frontline, né, de linha de frente? Pensem em varejo, pensem em manufatura, saúde, logística, né? Então, varejo, o que que eu estou falando aqui de varejo, né? A gente tem, vocês viram lá, por exemplo, os nossos logos, né? Redes de lojas, redes de supermercado, manufatura, né? Manufatura, fábricas de produtos alimentícios, todos os tipos de fábrica, né? De peças automotivas e tudo mais, saúde. Grandes redes de hospitais, por exemplo, né? São um bom cliente, né? Para Workvivo. Logística, hotelaria, né? Aviação, então as linhas aéreas que vão ter que conversar com quem está lá no aeroporto, com o piloto com todo mundo que está ali trabalhando na operação. Essas são oportunidades, a gente falou também, quando estava conversando com o Thiago, preparando aqui, a gente falou de utilities, né? Então, essas empresas que têm terceirização de força de trabalho, que, sei lá, trabalham com empresas de telecomunicação, né? A gente tem aí grandes empresas de telecomunicação globais como nossos clientes também. Então, essas são oportunidades imediatas, que com certeza essas empresas têm a dor que o Arquivo resolve. Se vocês têm algum contato dentro de uma empresa desses setores, independente do tamanho, né, sendo ali a mid-market para cima, vocês já podem ter certeza que tem alguém ali que está pensando em resolver o que o Arquivo resolve, tá? E aí, roteirinho para vocês, tá? Estamos chegando no final roteiro para um pouco ajudar vocês aqui com todos esses anos de experiência, né? Eu estou na WorkVivo há pouco tempo, porém eu já tenho vendido esse tipo de ferramenta há mais de 5 anos. Então já estou aqui, né? A gente já fala assim que já está careca de saber, né? Então assim, o que que a gente sabe que funciona, tá? É, mesmo que vocês tenham contato aí principal nos clientes de vocês com tecnologia, que talvez seja o mais óbvio aqui pelo tipo de produto que vocês têm vendido já, né, com a Estelco, quando a gente está falando de work vivo, pode ser que essa pessoa vá abrir a porta para vocês. Contudo, é importante que vocês que vocês incluam e comecem a conversa sobre o Workvivo com a área de negócio, que é o quê? RH, comunicação, operação, essas áreas que, por exemplo, são responsáveis por operação de loja, de fábrica e tudo mais. Por quê? Porque esse pessoal é o pessoal que está com as dores que o Workvivo vai resolver. O pessoal de tecnologia, o que geralmente eles vão querer? Alguma coisa que não dê muito trabalho para eles e que reduza custo, que eles consigam facilmente comprovar ali um ROI. Mas eles não têm essa visão da necessidade que o RH, que a comunicação, que a operação tem, porque é um outro mundo, né? TI está lá no seu computador, né? Sentado ali no seu escritório, né? Então,
comecem por ali. Embora, né, vocês vão, com certeza, talvez tenham que ter uma primeira conversa com tecnologia, mas apenas para uma introdução, inicialmente. Depois, utilizar aqui o nosso relatório de ROI para vocês comprovarem esse retorno, porque é uma ferramenta que vocês precisam demonstrar que não é só para eu ficar mandando e-mail, não é só para eu ficar aí, né, mandando, não é rede social, é uma ferramenta que traz impacto de negócio, que vai ajudar na eficiência operacional e eu tenho como comprovar. E aí, quando vocês já tiverem tido essas primeiras conversas com as áreas de negócio, aí sim, usem os contatos de vocês de tecnologia. Aí, na hora que começa a engrenar um pouco mais, que a gente já está construindo o business case, por quê? Porque aí tecnologia é super importante para ver como é que nós vamos fazer todos esses casos de integração, como é que nós vamos fazer provisionamento automático dos funcionários na ferramenta, né? Para que essas coisas são fundamentais para que a gente tenha sucesso na implementação. Tá? Então, aqui alguns aprendizados aí ao longo dos anos. E agora, para fechar, resumir tudo que a gente falou hoje, né? Qual que é a oportunidade de Workview para vocês? Contratos de alto valor, como eu falei com vocês aí, né? Então, contrato aí, valor médio anual de 50 mil. Pensem aí que vocês podem entrar nesse range de 20 até 500 mil, dependendo aí do tamanho de empresa que vocês conseguirem trazer. É uma receita recorrente, com uma alta taxa de retenção. Vocês têm aí todo o apoio da equipe Workvivo na região, né? Para tudo que for necessário aí, a gente tem esse apoio tanto na parte de pré-venda quanto no pós-venda. É, Temos aí comprovação de ROI, né? Temos a oportunidade de linha de frente, como eu falei para vocês, é uma ferramenta que não vai ficar só numa equipe de atendimento, não vai ficar só numa equipe de vendas, né? Não vai ser só, de repente, algumas salas aí dentro de escritório, mas a gente está falando de uma larga escala, uma grande escala. E por último, vocês já têm os contatos, vocês já estão dentro das áreas de tecnologia dos clientes. Utilizem isso a favor de vocês para conseguir abrir portas e começar a ter esse tipo de conversa aí mais estratégica de work people. Então, esse era o conteúdo que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Agora eu vou passar de novo para o Thiago. Ele tem aí mais algumas coisas para compartilhar com vocês de próximos passos e tudo mais aí dessa nossa parceria. Perfeito. Muito obrigado, Mariana. É um sucesso poder conhecer a ferramenta, a plataforma que ela entrega para os nossos potenciais clientes, né? E eu conheço cada um de vocês que estão aqui acompanhando esse webinar, né? E eu sei que todos vocês têm aquele cliente querido do coração que tem a cara da Workvivo, que ele precisa da Workvivo. Então, nós temos muitas portas de entrada, e aí eu aproveito para reforçar algumas palavras da Mariana. O TI é uma excelente porta de entrada, e ele vai ser muito quente, porque ainda existem muitos clientes de grande porte no mercado que ainda estão no Meta Workplace, que estão esperando a oportunidade para fechar o negócio e fazer a migração. Pode ser o caso do cliente de vocês. E isso pode abrir portas para vocês para falarem com as pessoas da área de negócio. As melhores portas de entrada da Workvivo é o time de RH e o que chamam de endomarketing, que normalmente está embaixo do RH, mas pode não estar, que é aquela pessoa que faz a comunicação interna. Né? A gente falou de utilities, né? Eu dou um exemplo bem forte aí, né? As empresas de energia, a empresa de telefonia, 98% da força de trabalho dele está pendurada no poste, né? Está passando de casa em casa fazendo medição. E essas pessoas que a Workvivo integram na empresa, são essas pessoas que não que sofrem por não receberem a mensagem, que tem grande rotatividade. A Workvivo ajuda essas empresas e é uma dor enorme para eles não ter essas pessoas perto, né, da estratégia da companhia. Né? O número, inclusive, o número deve estar bem otimista, que 50% não sabe quem é o presidente da empresa onde ele trabalha. Então, mais do que isso não sabe. E não tem aquela comunicação direta que faz a pessoa fazer parte do negócio. Né? Eu vejo que nós temos muitas oportunidades. E aí, onde nós entramos para ajudá-los? Pessoal, a Workvivo tem um programa de referenciamento muito bom para fazer os primeiros negócios. A Workvivo entra junto conosco. A Workvivo entra junto conosco para demonstrar a ferramenta para o teu prospect, para o teu cliente. Né? A gente faz uma demonstração que é um banho de loja, que encanta o cliente. Né? Nós temos um programa de proteção de clientes muito robusto, que a gente vai fazer a 4 mãos.
e a West Telco está se certificando e se acreditando para se tornar o primeiro distribuidor de implementação de WorkVivo. Então, a gente vai poder fazer para vocês também esse serviço profissional de entrega da WorkVivo. Hoje, a WorkVivo faz diretamente, né? A gente tem um serviço da WorkVivo que faz a implementação, mas no futuro breve nós teremos também esse serviço aqui. E vocês também podem evoluir, e eu vou ajudá-los a evoluir na parceria com a WorkVivo para também se acreditarem e se tornarem implementadores de WorkVivo, né? Teremos, no mês de fevereiro, passaremos mais detalhes para vocês todos, e aí para quem está aqui e para quem assistir essa gravação, entre em contato comigo, leiam os nossos QR Codes, conectem conosco. Nós teremos em fevereiro um webinar de case de sucesso, que é excelente para trazer os seus clientes, para eles conhecerem, né? Conhecerem a solução, e eu e a Mariana, né, e a Larissa também, estamos trabalhando para costurar esse evento, para a gente aproveitar como oportunidade de geração de demanda, para vocês trazerem seus clientes, e seus clientes falarem, olha, foi o parceiro que me trouxe aqui para conversar. A gente já registrar essa oportunidade para vocês e já acompanhar com vocês esse cliente desde o princípio da prospecção de uma oportunidade. Então, quero que vocês contem muito conosco nessa gestão e geração de demanda. Nós teremos alguns passos posteriores. Aqui a gente não vai abrir para perguntas e respostas, porque nós estamos abertos a perguntas e respostas. Eu quero que vocês entrem em contato comigo, entrem em contato com os seus BDMs que os atendem, entrem em contato com a Workplace, e que a gente possa responder as dúvidas de vocês e ajudá-los a construir esses novos negócios. Tá? Temos nosso escritório à disposição para vocês, para trazer seus clientes para demonstração. Temos a nossa força comercial para ajudá-los a atender esse cliente, e temos a força comercial que, como a Mariana ressaltou, cresceu enormemente nos últimos meses, que são braços e cabeça para ajudar vocês a encantar e construir oportunidades. Eu espero muito, agradeço muito o tempo de vocês, e espero muito que esse webinar acendam luzes nas suas cabeças para que vocês vejam grandes oportunidades de grande receita recorrente de serviço. E não é só o dinheiro no nosso bolso. Como retenção enorme significa que vocês vão vender um produto que o teu cliente vai gostar e que vai ajudar você a subir na escala de relacionamento com ele, se tornando cada vez mais um forte trusted advisor para eles. Produto bom é isso que traz para a gente. E o WorkVivo é um produto bom. Perfeito, pessoal? Agradeço muito o tempo de vocês e sucessos, um bom final de ano, né? Um bom final de ano, e começaremos 2026 com enormes oportunidades. Muito obrigado a todos. Obrigada, Obrigado, pessoal. pessoal.